Assunto de primeira de hoje com a pesquisadora da Embrapa Florestas, a Dalva Luiz de Queiroz. Boa tarde, Dalva. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre insetos e o papel deles na biodiversidade, na, na manutenção de florestas, enfim, insetos que são polinizadores, mas principalmente sobre um trabalho de vocês aí com a descoberta de 60 novas espécies de insetos, principalmente psilídeos, se eu não me engano, pelo material que eu estava vendo aqui. São espécies que estão sendo descobertas agora através da pesquisa, já existiam ou são espécies novas que apareceram em função do meio ambiente que vai sempre se transformando, né? Podem surgir espécies novas. Bom, esse grupo de insetos, ele já existe há bastante tempo, né? Inclusive existem espécies fósseis, só que a nossa biodiversidade, a biodiversidade brasileira, para esse grupo, é muito pouco estudada. Então, nós estamos investindo, né? Estamos trabalhando com esse grupo desde 2011, intensivamente, com coletas em diversos estados brasileiros, nos diferentes biomas. E nesses locais, né, onde a gente coletou, nós encontramos várias espécies novas. Agora, nesse paper que nós publicamos recentemente, então, nós publicamos a descrição de 60 espécies novas, sendo que uma é do gênero Claiveria e 59 do gênero Melanastera. Então, a gente tem mais muitas outras espécies novas ainda não descritas, só que o trabalho de descrição é demorado. Então, normalmente a gente descreve por grupo, por gênero, por subfamília. Então, agora nós fizemos a descrição dessas 60 novas espécies. E são psilídeos, eles são bem pequenininhos, então dá um trabalho danado para investigar e publicar tudo depois. Tem uns que tem a turma do bem e tem a turma do mal, né? Tem uns que fazem bem e alguns outros fazem mal. A gente fala muito de um que faz mal aqui, ele deve fazer algum outro tipo de bem, mas é o que transmite a ferrugem asiática, né? O psilídeo que é o da ferrugem asiática, se eu não me engano. Enfim, Então, ele transmite uma bactéria. uma bactéria. Ele é o vetor da bactéria, não é isso? Exatamente. Ele é o... Você falou em tamanho, só vou te mostrar aqui para você ter uma noção. Você consegue ver. Não. Tá, consigo. Aqui, Quantos tem aí? aqui só tem um, Um? mas ele tem cerca de 2 milímetros de tamanho, que é a média do tamanho do cilíndro. Temos ainda menores, cerca com 1 milímetro, ou com máximo 5 milímetros de tamanho. Ou seja, são insetos pequenos, difíceis de ser visualizados no dia a dia. Muitas vezes eles são confundidos com pulgões, né, porque tem um tamanho parecido, mas tem as suas diferenças taxonômicas, né? Depois, se for necessário, posso explicar alguma coisa. Mas dentro desse grupo, no Brasil, nós temos cerca de 200 espécies já conhecidas. Mas a estimativa nossa é que existem mais de 1.000 espécies. Ou seja, a maior parte, né, quase 90% das espécies brasileiras são ainda desconhecidas da ciência, desconhecidas do povo. E com relação à importância desses insetos, então, nós temos algumas espécies que são pragas. A mais importante no Brasil é o psilídeo Diaphorina citri, que ele transmite uma bactéria para plantas do gênero citros, né? Laranja, limão, mexerica, etc. E uma vez infectada, a planta tem que ser sacrificada, porque ela não tem cura, uma vez que ela já está infectada com a bactéria. Então, a planta tem que ser retirada do plantio para que ela não seja fonte de inóculo para transmitir essa doença para outras plantas, né, ali do plantio geral.
Exemplos de plantas, assim, também de outras pragas, nós temos algumas espécies que são pragas no eucalipto, nós temos espécie que é praga de plantas de arborização urbana e também do cedro, né, que é uma planta e uma árvore importante no Brasil, tem um psilídeo que ele, quando o cedro é plantado em plantio puro, plantio grande, tanto o cedro como o cedro brasileiro contra o cedro australiano, eles são atacados por uma praga. Essa Daí é o ponto de vista que eu daí a tenho. importância de se conhecer esses psilídeos para você poder saber como eles agem, como eles se reproduzem, qual o tipo de infestação que eles, até que grau de infestação eles podem chegar para causar um dano danado. Você citou bem aí dos citros. Esse produz um estrago muito grande e o controle dele é difícil. Eles também têm algum psilídeo que pode causar algum mal ao ser humano? Algum problema ao ser humano? Pergunta só. Não, Não, não. não. O dano que ele pode causar é um prejuízo econômico, né? Quando Sim. ele ataca uma planta de importância econômica, Aham, mas ele não vai atacar o ser humano. Eles são específicos de vegetais. tá. E outra coisa, os psilídeos, eles são muito específicos. Os psilídeos dos citros só atacam citros. Os psilídeos do eucalipto só atacam eucalipto. São São- bem específicos. então são bem específicos e bem seletivos, diferente de outras pragas que a gente tem na natureza que podem infestar vários tipos de cultura. Eu vou dar um exemplo aqui, a mosca branca, ela tem incidência numa série de culturas, por exemplo. O psilídeo não, ele é especial, eu só gosto de laranja, eu só gosto de eucalipto, eu gosto de cedro, é mais ou menos isso. Exatamente. Então, esse é um viés interessante desse grupo, né, dos psilídeos, porque, como eles são muito específicos, eles são excelentes candidatos para o controle biológico de plantas invasoras. Por Legal. exemplo, nós temos a leucena, que é uma planta invasora aqui no Brasil, e em outros locais, né, por exemplo, como a Austrália, e tem um psilídeo que pode ser utilizado para o controle dessa planta, Então, porque ele é específico só para a leucena. então, ou seja, com o conhecimento científico da espécie e das suas funções na natureza, é possível utilizar o psilídeo para fazer uma espécie de controle biológico, o que é muito bom. Exatamente. Esse trabalho de vocês começou, você falou desde 2011 que vocês estão fazendo esse trabalho já? São mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Nós analisamos também, assim, 10 anos de coleta intensiva, né, dentro de um projeto da Embrapa, em colaboração com várias universidades brasileiras, instituições estrangeiras e outras instituições dentro do Brasil. Além das nossas coletas, nós tivemos colaboradores que coletaram material e nos enviaram, e nós analisamos também materiais depositados nos museus, em diferentes museus do mundo todo, né? Museu de Londres, Museu da Suíça, Museu de Genebra. Então, vários museus nós pegamos algum material emprestado para analisar e comparar para ter certeza que o que nós estamos dizendo que é uma espécie nova, realmente é uma espécie nova. Tá. E para a gente fechar, eles são muito específicos, né? Eles escolhem região, clima, regime de chuvas e etc. e tal. Então, eu imagino que eles devam ser bem diversificados, inclusive em todo o mundo, para todas as culturas. Há alguma incidência maior em função de clima tropical, por exemplo, como nós temos, que é clima úmido e quente, e menor incidência em climas frios? Sim, a região tropical toda, ela tem uma diversidade muito rica, né? Tanto em planta quanto em animais, né? Insetos em geral. O que nós temos aqui no Brasil é que, assim, cada bioma você tem Uhum, espécies uhum. que estão relacionadas às plantas daquele bioma. Por exemplo, plantas que são exclusivas do cerrado, são endêmicas do cerrado, Sim. se ela tiver o psilídeo, ele vai estar só lá nessa região, no bioma cerrado. E vice-versa, para a Mata Atlântica, Amazonas, etc. E ela não migra para um outro bioma. Por exemplo, a planta
Do cerrado não migra para o bioma amazônico? Você já tem essa noção ou esse estudo? Eu vou perguntando. É assim, se você pegar uma planta do cerrado, por exemplo, uma planta da região amazônica, Tá. e plantar no cerrado, e a planta tiver o inseto vai desenvolver lá. Se a planta for bem, o inseto normalmente vai bem. Então, assim, e se for plantio puro, o inseto tem muito mais chance de propagar e ter uma infestação maior. Daí aquilo que a gente chama, que é importantíssimo, o cuidado quarentenário, não é isso? De não transportar uma planta de um lugar para o outro, porque você pode estar levando uma praga ou uma doença junto, sem a devida quarentena para fazer as análises necessárias. É isso, né? Exatamente. As pessoas acham assim que é inocente você carregar uma plantinha da Itália para cá, você achou uma florzinha bonitinha, Que né? Vai trazer, vou levar para a mamãe, mas o risco de você estar trazendo praga e doença é muito grande e existem vários casos de introdução de pragas, né, no Brasil e no mundo inteiro por causa dessa falta de cuidado. é. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Só para deixar como exemplo, outro dia mesmo aqui eu entrevistei um pesquisador, acho que da EPAMIG, não, de Goiás, se eu não me engano, num trabalho que está sendo feito lá para que o pessoal não venda banana na beira da estrada. Banana é um tipo de comércio doméstico, né? Mas o que é aparentemente inocente, num cacho de banana transportado para uma outra região, pode ir a cigatoca negra e outros problemas. Então, aquilo que parece às vezes muito simples e muito inocente, às vezes pode dar um trabalho danado para vocês cientistas depois. Certo, Dora? E para quem produz, né? Que se Também. você introduz uma praga problemática no seu plantio, você vai ter custos e vários problemas, né? Bom, deixa o seu endereço aí de Embrapa, de www, para quem quiser mais informações sobre os novos psilídeos descobertos aí pela excelente turma da Embrapa. Vocês são demais. Muito obrigada. E tá, Embrapa, qual é a sua Embrapa? www. Aqui é Embrapa Colombo, que é Embrapa Ah, Floresta, tá, tudo bem, tá. Então, tá? Embrapa Florestas, Colombo. Muito obrigado, Dalmo. Você, de nada. Uma ótima semana para você. Ótima semana para vocês também. Tchau, tchau. Tá aí, obrigado.